Ele só não tem um horário assim, né? Um horário assim, certo. Tá, não pode falar Mas, mal do Lula. mas ele é maravilhoso, ele é assim. Nossa, a explicação dele parece que você sabe tudo na hora. É, verdade. Na hora, né? Tá certo que depois a gente balança a cabeça e esquece tudo, mas na hora a gente entende tudo que ele fala, né? Ele é incrível. Então vamos lá, fofuras, vamos começar? Vamos só tomar uns instantezinhos para centrar um pouco, trazer a consciência para o corpo. Deixar a mente se acalmar um pouquinho, abrir espaço para o estudo, para as preces inicialmente. A gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Argen Yogen Objansan Pema Gesai Lumpola Yansen Chogi Mudrumye Pema June Shisuda Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Om Om Argen Yogin Jansan Pema Gesai Lampola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shisutra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapche Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonama Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonama Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Drupasho. Agora então, amores, quem quiser trocar de posição, nós vamos fazer a prática novamente. A prática desse primeiro vídeo, pela última vez, eu acho. Desta vez. Acho que nós vamos entrar no segundo vídeo, talvez em breve. Então vamos lá, a gente vai passar direto para a prática. So please find a comfortable position. We'll go right in. Então, por favor, encontre uma posição confortável que a gente já vai iniciar. We begin by letting the awareness descend into the body right down to the ground. Nós iniciamos permitindo que a consciência desça pelo corpo até o contato com o chão. To the earth element, the sensations
where your body is in contact with the floor, the seat, or your cushion. Às sensações do elemento terra, onde o seu corpo está em contato com o chão, com a almofada, com o colchonete. Rest your awareness in a purely witnessing mode without thinking about or visualizing anything. Deixe sua consciência no modo de testemunhar, sem pensar a respeito de nada e sem visualizar coisa alguma. And from moment to moment, simply be aware of these sensations of firmness and solidity corresponding to the earth element. E a cada momento, apenas tome consciência das sensações de firmeza do elemento terra. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the entire space of your body, right to the crown of the head. Como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha todo o espaço do corpo, da base do chão até o topo da cabeça. And be mindfully aware of the tactile sensations arising throughout this entire field. Esteja plenamente atento às sensações táteis que surgem em todo esse campo, But without thinking about the body, without visualizing the body, just attend to the bare tactile sensations. mas sem pensar a respeito do corpo, sem visualizar o corpo. Apenas esteja consciente das sensações diretamente do corpo, das sensações táteis diretas do corpo. And as you experience your body, you may detect areas that feel tight or constricted. E conforme você sente o corpo, pode ser que você detecte áreas que estão mais tensas, mais contraídas. For many people, this will be in the shoulders, the base of the neck. Para muitas pessoas, essa tensão está localizada nos ombros ou na base do pescoço. As the breath flows in, gently attend to these tight areas, and as you breathe out, surrender your muscles to gravity. À medida que o ar entra, tome consciência dessas áreas. E à medida que o ar sai, deixe que seus músculos se rendam à gravidade. Bring your awareness to the face, where a lot of tension often accumulates. Traga sua atenção para os músculos da face, onde muita tensão se acumula. Soften the muscles around the mouth. Solte os músculos ao redor da boca And the jaws. solte as mandíbulas. Let your forehead feel open and spacious. Sinta sua testa aberta, espaçosa. A sense of spaciousness between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas.
Soften the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os próprios olhos. In general, rest your body in a posture of ease, of comfort, of relaxation. E deixe o seu corpo, de uma forma geral, numa postura de conforto, relaxado. And insofar as you do feel comfortable, you should find it quite easy to remain very still during the brief duration of this 24-minute session. E já que você se sente confortável, é fácil manter o corpo imóvel durante essa curta sessão de 24 minutos. Let your spine be straight, Deixe sua coluna ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado, your abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So when the breath flows in, you feel your belly naturally expand. As the breath flows out, the belly contracts. E assim, naturalmente, quando o ar entra, a sua barriga se estende e à medida que o ar sai, ela volta a se relaxar. In this way, settle your body in its natural state. E dessa maneira, estabeleça o seu corpo em seu estado natural, A state of dynamic equilibrium, um estado de equilíbrio dinâmico, balance between relaxation and vigilance, equilíbrio entre relaxamento e vigilância, and sustained with stillness. e sustente-o com quietude. And then we settle the speech in its natural state. Então nós estabelecemos a fala em seu estado natural, Which is one of effortless silence. que é de silêncio sem esforço. Outwardly, you've already accomplished this, but inwardly, in terms of the speech of the mind, it's not so easy. Externamente, nós já realizamos esse silêncio, mas internamente, em termos de fala da mente, isso não é tão fácil. To facilitate this effortless inward silence, we settle the respiration in its natural rhythm. Para facilitar esse estado interno de silêncio, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. This means to allow the breathing to flow effortlessly without any type of control or impediment. Isso significa permitir a respiração fluir livremente, sem qualquer tipo de controle
ou impedimento. The key to this is the out-breath. A chave para isso é a expiração. With each out-breath, relax more and more deeply in the body, letting go. A cada expiração, relaxe mais e mais dentro do corpo, soltando, deixando ir. With each exhalation, release the breath and continue releasing and releasing until there's nothing more to release. The breath is all flowed out. A cada expiração, solte o ar cada vez mais. Continue soltando até que não haja nada mais para expirar. And with each out-breath, release any thoughts or images that may have come to mind. Let them dissolve back into the space of the mind. E a cada expiração, solte qualquer pensamento, qualquer imagem que tenha surgido na mente, deixando que se dissolvam novamente no espaço da mente. And after you fully release the breath, simply relax without exerting yourself to draw the breath back in. Depois que você liberar completamente o ar, apenas relaxe, sem a necessidade de puxar o ar. Let the breath flow in effortlessly as it flowed out effortlessly. Deixe o ar entrar sem esforço, da mesma forma que ele sai sem esforço. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respire tão sem esforço como quando você está dormindo profundamente. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, just let it be without interfering or seeking to regulate it in any way. Não importa se a inspiração ou a expiração estão longas ou curtas, profundas ou superficiais. Deixe a respiração ser como é. And finally, we turn to the subtlest challenge, and that is settling the mind in its natural state. E agora então nós tomamos o desafio mais sutil, que é estabelecer a mente em seu estado natural. For the remaining moments or minutes of this session, allow yourself the freedom to release all concerns about the future and the past, just for a short time. E pelos próximos minutos dessa sessão, permita-se liberar todas as preocupações com o passado e com o futuro, só pelo curto período desta sessão. Carefree, let your awareness come to rest effortlessly in the present moment. Sem qualquer preocupação, deixe a sua consciência repousar sem esforço no momento presente. Free of the grasping
of desire and aversion, hope and fear, let your awareness be still. Livre das fixações ao desejo, à aversão, deixe a sua consciência repousar em quietude, sem expectativas e nem medos. And without needing to enhance the clarity or vividness of attention, let your awareness rest in its own natural luminosity. Sem a necessidade de intensificar a clareza ou a vivacidade, deixe que a sua consciência repouse na sua luminosidade natural. Relaxed, still, and clear. Relaxada, quieta e clara. And simply rest there, maintaining this flow of mindful awareness, resting in the present moment. E simplesmente repouse, mantendo a consciência presente, relaxada no momento presente. Maintain this flow of mindful presence without being distracted outwards to any appearances, either sensory or mental. Mantenha a consciência livre de qualquer distração, quieta, sem qualquer distração interna, externa de qualquer aparência. And maintain this flow of mindful awareness without grasping to or identifying with any subjective mental impulse. Mantenha o fluxo de consciência livre de qualquer distração com elementos internos, estímulos internos. Sustain the stillness of your awareness.
Sustente a quietude da consciência in the midst of the movements of appearances, em meio ao movimento das aparências and in the midst of the subjective impulses of the mind, such as thoughts and memories, desires. em meio aos impulsos subjetivos da mente, como emoções, pensamentos, impulsos. That these movements of mind and appearances flow while sustaining the stillness of your own awareness. Deixe que os movimentos dessas aparências externas e internas continue e a sua consciência se mantém quieta. And clearly recognize in your own experience the distinction between the stillness of your awareness and the movements of the mind and of appearances. Reconheça claramente na sua própria experiência a diferença entre a quietude da sua consciência e o movimento das aparências. And let's bring the session to a close. E assim nós encerramos esta sessão. Bem, amores. Deixa eu compartilhar aqui a estrutura do texto e da onde que a gente está, né? Pra gente não se perder. Olha só, ele começa com os preliminares, né? Comuns. Então, a gente já viu vida humana preciosa em permanência. E hoje a gente vai ver karma. É meio curta, na verdade, essa explicação do Lama sobre o karma. Aqui nesse texto, né? Possivelmente a gente termina o vídeo 1 hoje, acho eu. Mas sem pressa, né? Então vamos lá, fofuras. Vamos ver o jeito que o John Limpa fala sobre o karma. Sempre mais divertido do que o normal, né?
Tá dando para ver aí, Aninha? Tá bom? Então vamos lá. Já vou tirar a marcação para a gente não se atrapalhar. E também na vasta ilusória e delusiva planície de emanações e transformações, lunáticos descuidados cavalgam o corcel cego e selvagem da preguiça espiritual e sem as rédeas para controlá-lo, eles o açoitam vez após vez com o chicote da negligência. Não sei se ele está se referindo às planícies nômades do Tibete ou à Bolsa de Valores em Manhattan, mas, na perspectiva do John Limpa, que é desperto, ou que está desperto, ixi, eu tenho a impressão que a gente já passou por isso. As atividades de um ser comum parecem insanas. Tanto drama, esperanças e medos, tragédias, sucesso e tudo desemboca em lugar nenhum. Só leva ao envelhecimento, doença e morte. E desse ponto você começa tudo de novo. Assim, embora tenha havido um tempo em que poderiam ter semeado uma colheita duradoura para todas as suas vidas, tiveram essa oportunidade, desta vinda em diante, eles serão implacavelmente empalados. Empalação é um método de tortura e execução, né? Pelos raios pontiagudos da roda do Sansara e dos estados miseráveis da existência. Novamente vemos a tendência de se fixar as coisas que são instáveis e passageiras como sendo estáveis e duradouras. E isso acontece até com a nossa própria identidade como seres humanos. Facilmente nos leva a pensar, eu sou um ser humano. Aqueles são animais, mas são totalmente diferentes de mim. Essa mosca é tão diferente de mim. Eu sou mais esperto. Eu vivo mais tempo. Ainda bem que eu não sou uma mosca. Mas a única coisa que nos torna humanos é um corpo humano. E por quanto tempo ele durará? Quando você entrar no bardo, não é mais um ser humano. Você pode se tornar qualquer coisa. Gente, eu tô achando que a gente já leu esse trecho aqui. Será que não? E a gente ia começar o vídeo 3, 3? Nós já lemos, perguntas e respostas. Já, né? Vocês Já. podem me Acho que a falar. gente- Podem me falar quando estiver louca, viu? Não tem problema nenhum. O vídeo 2 é perguntas e respostas, exatamente. E o vídeo 3 a gente ia começar, né? Então tá bom, então já terminou os preliminares comuns. Ah, eu marquei no meu caderninho, mas eu acabei... Acho que eu não marquei a última vez, aí, a última coisa que a gente fez. Bom, ontem à tarde, o John Limpa nos chamou a atenção para aquilo que determina se a nossa prática é realmente uma prática do Dharma ou se é simplesmente um método para tornar o Sansara mais confortável. Não é uma questão do tipo de prática que você faz, se é Shravakayana, Mahayana ou Vajrayana. É uma coisa só, é a motivação. Se a sua motivação é voltada para o Dharma, você pode caminhar e praticar o Dharma ao mesmo tempo. Agora, se a sua motivação é simplesmente obter conforto nesta vida, ter menos estresse, ser mais calmo, um pouco mais feliz, então, mesmo que esteja praticando Vajrayana ou Dzogchen, não importa, não é Dharma. Portanto, estabelecer a motivação é como preparar-se para uma grande viagem marítima com mapa de navegação. Para onde que você vai? Onde você quer chegar? Sem os mapas de navegação, sem ter visão de um caminho em mente, você estará só dando voltas no porto. Dando voltas em volta do porto, né? Mesmo que vá muito rápido, ainda assim estará andando em círculos. Há uma frase que gosto muito. Mesmo que você vença a corrida de ratos, obtendo dinheiro, prestígio, poder e sucesso, ainda assim você é um rato. Você está bem, mas é um rato. Portanto, mesmo que você esteja indo muito bem no Sansara, ainda assim está deludido. E o papel do Dharma é fazer você sair da delusão para o despertar, da falta de lucidez para a lucidez. Então, imagine que você tem a motivação realista enraizada na realidade. Aí, então, o próximo ponto, que no budismo chamamos de motivação, eu chamo de inteligência conativa, que é ser sábio nos seus desejos, ou com respeito aos seus desejos, né? Ter sabedoria. Quando cultivamos a inteligência conativa, surge uma outra questão. Você consegue permanecer focado? Então, esse é primeiro, o Lama, quando ele desenvolveu a base do programa Cultivating Emotional Balance, né? Primeiro o equilíbrio que ele fala é o equilíbrio conativo, ou inteligência conativa, né? É escolher, fazer escolhas com sabedoria, quer dizer, no nosso caso aqui de praticantes, né? É essencialmente voltar nossa mente para o Dharma. Então, escolher
fazer uma escolha que tem a ver não só com essa vida, né, com samsara, com as 8 preocupações mundanas, mas com como que a gente pode avançar na prática do Dharma, né? Mas ainda assim, depois a questão é se a gente se perde ou não, né? Um pouquinho. Fala, Marcelino. Oi, boa noite, Jane. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma pergunta bem simples, bem rápida. Na minha prática, eu consigo focar a mente no silêncio, sabe? Eu tenho 15 anos que eu estou praticando, você me conhece, né? Há muitos anos. E eu consigo realmente ficar em silêncio. Mas o que vem acontecendo ultimamente vir pensamentos que eu considero sabedorias da própria vida, do próprio samsara, me tirando ilusões que eu tenho ainda, que eu conservo ainda. E vem essas sabedorias, elas tomam conta. Aí eu deixo vir, entendeu? Eu deixo e às vezes eu escrevo, eu guardo para não esquecer. Você acha que o ideal seria ficar em silêncio, eu cultivar o silêncio total, ou acolher essas sabedorias que vêm e usá-las? O Lama fala que, ainda que venha alguma coisa muito clara, como tipo um insight, assim, para nós, tem algum microfone aberto que tá, acho que é do Marcelino mesmo, né, que tá dando um eco, né? Pelo menos para mim tá dando um eco, deixa eu ver se... Bom, ainda que para nós venha algum insight que pareça vir de um lugar do silêncio e que a gente pode considerar que tenha sabedoria ali, a gente deveria investigar, sabe, antes de seguir, porque nem tudo que vem do silêncio da nossa mente é sabedoria propriamente, né? Então, ele disse que a gente deveria investigar de qualquer jeito, se aquilo é válido, se não é, se ajuda, se não ajuda, né? Mas depende da prática que você está fazendo, né, Marcelino? Se você estiver fazendo uma prática para cultivar quietude, é melhor você deixar passar mesmo, sabe? Se for realmente alguma coisa muito importante, depois aquilo você vai se lembrar daquilo, né, depois. Mas durante a prática, enquanto você se propõe a fazer uma prática de shamatha, né, tudo que vier, todos os pensamentos, qualquer coisa que surgir, a gente considera distração, sabe? Então, eu acho que depende muito do que você propõe a fazer, né? Agora, se você está fazendo uma prática mais voltada para o insight mesmo, né, para Vipassana, e surge alguma compreensão que você julga importante, então você aquieta, permanece ali, né? Não precisa interromper, escrever, nada disso, só relaxa a mente ali, né? E aí, se aquilo for verdadeiro mesmo, se for sabedoria mesmo, quanto mais você investigar, mais verdadeiro vai parecer, sabe? Vamos falar isso, né? Agora, a gente deveria só cuidar para não adotar qualquer insight que surja, né, sem investigar, né? Como qualquer coisa, até mesmo os ensinamentos do Buda, né? Ele mesmo falou isso, né? Para a gente investigar por nós mesmos, né? O que você acha? Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui. Então, essa primeira inteligência que o Lama está falando aqui é a inteligência conativa para a gente poder fazer melhores escolhas com respeito à nossa energia, né? As nossas intenções. Mas aí, em seguida vem uma questão, né? Você consegue permanecer focado? A gente faz algumas escolhas, né? Daqui a pouco a gente muda de ideia, a gente se distrai, vai para outro lugar, sem nem perceber, né? Então, o próximo equilíbrio que o Lama vai falar é o equilíbrio da atenção, né? Mas vamos ver, nesse mundo sabemos o quanto é fácil se distrair. Parece que a modernidade foi desenhada para nos manter o mais distraídos possível. Ficamos mais e mais tensos, agitados e difusos. Por isso, é claro que ficamos cansados e estressados. E a mente se torna embotada e sonolenta, né? A gente fica oscilando entre agitação e sonolência, né? Porque a gente cansa, né? E aí adormecemos, né? Depois acordamos e ficamos mais e mais tensos, mais e mais agitados, e mais cansados. Dormimos novamente. Isso se chama samsara. O samsara do dia a dia. De dia a vida, à noite a morte. O samsara continua até mesmo quando estamos dormindo. Quando entramos em um sonho, inconscientes, deludidos, aí morremos no sonho, voltamos a dormir, renascemos em outro sonho, deludidos, ignorantes, e de novo voltamos a dormir. Sono profundo, né? O sonho acaba. O samsara é implacável. E esse é realmente um ciclo vicioso. Agora nós vamos entrar no segundo ponto, já com as preces iniciais e motivação, espero, né? Vamos entrar no segundo ponto do desenvolvimento da inteligência atencional. É uma outra prática que o Lama vai dar. Mas a gente vai fazer...
A gente vai fazer na semana que vem. Deveria ser ensinado em todas as escolas do Brasil, desde o jardim da infância, aos 3 ou 5 anos de idade. As crianças poderiam fazer coisas bem simples para gostar de desenvolver inteligência atencional. Seria maravilhoso ter uma educação onde as crianças aprendessem a jamais se estressar? Dessa forma, elas não precisariam mais tarde aprender a gerenciar o estresse. Somos criaturas de hábito. Criamos maus hábitos, isso nos faz infelizes. Bons hábitos nos trazem felicidade. Logo, um bom hábito é aprender a ficar relaxado, à vontade, tranquilo e fazer disso nosso estado basal ao longo de todo o dia e não por apenas 20 minutos de manhã e 20 à noite. Quando nós fazemos isso, né? Em segundo lugar, podemos cultivar o hábito de manter a mente coesa, tranquila, quieta, focada. Em uma palavra, estabilidade. Por exemplo, alguns políticos americanos são mentalmente instáveis, clinicamente instáveis. Não estou denegrindo, assim como o médico não faz piada de pacientes com problemas psicológicos, né? Não estou sendo sarcástico ou depreciativo, mas há alguns casos diagnosticados clinicamente concorrendo à presidência. 2016, pessoal. O Lama estava falando aqui, né? Mas, então, esta é a segunda qualidade da atenção, estabilidade mental versus instabilidade mental. E terceiro, em termos de inteligência atencional, é a clareza. Então, semana que vem a gente vai fazer uma sessão de 24 minutos de chamata e ele vai apontar as 3 fases, né? Mas, só rapidinho, só para a gente comentar, pré-Trump, ele estava, né, se referindo ao próprio, né? Então, em termos de equilíbrio da atenção, né? Então, primeiro a gente estabelece a nossa intenção, né? Então, a gente pode ter essa intenção de cultivar uma mente mais tranquila, como nossa base, né? Como se fosse... O Lama fala assim, como se a gente pudesse cultivar uma outra base de lançamento, ele fala, né? Como se fosse o nosso estado basal fosse mais calmo. E cada vez que a gente interage, se precisar, se é que precisa para interagir e sair dessa calma, né? Mas sei lá, por alguma razão, vamos supor que nossa mente se agite, mas a gente volta para o estado basal. A gente poderia voltar para um estado basal mais tranquilo, né? Mas o que normalmente acontece não é bem assim. A gente entra numa agitação, pula para outra e desmaia de noite na cama. Aí acorda já correndo, atrasada, corre para lá, para cá, desmaia de novo na cama de noite, né? E não sei nem como que sobrevive. Tem um médico tibetano que era o médico do Lama, não sei se ainda se o Lama ainda... Parece que agora o Lama tem uma médica tibetana que atende ele, mas... Ele fala de um médico tibetano que visitou os Estados Unidos um tempo atrás, e ele fez muitas consultas, né? Atendeu muita gente lá. Aí isso que ele falou para o Lama, olha, considerando o quanto vocês estão perturbados, né, energeticamente, assim, até que vocês estão indo bem, né? Então, considerando como a turma estava doida, né, alucinada, até que eles estavam, né, se virando bem ali com a situação que eles estavam passando, né? Então, acho que acho que se a gente fosse se consultar, acho que uma parte de nós seria assim, né? Mas, enfim, daí o próximo equilíbrio que o Lama ensina é o equilíbrio da própria atenção. Então, como é que a gente pode cultivar um estado de presença mental mais relaxado, mais estável, mais clara, né? Uma atenção que possa ser sustentada, né? Com uma base de relaxamento, de estabilidade, quer dizer, a gente escolhe prestar atenção em alguma coisa e a gente presta atenção naquilo, né? E não dorme, né? Um dos problemas que a gente tem é que, assim, a gente está sempre hiperestimulado, né? Os estímulos são muito intensos, assim, né? E rápidos. Então, a gente não precisa... Hoje, assim, as mídias todas que a gente tem, né? Elas são rápidas, assim, né? Especialmente as crianças. Agora, esse TikTok, por exemplo, né? É um negócio que a criança ela fica o dia inteiro ali passando aqueles videozinhos de, não sei, 2 minutos, nem isso, né? Não sei, 30 segundos, talvez. E sempre uma coisa muito intensa, muito engraçada, muito, né? Estímulos muito intensos. Então, quando a gente vai fazer uma prática e a gente se propõe a baixar aquele grau de estimulação, assim, a gente dorme, né? A gente se desinteressa. Então, como é que a gente pode cultivar uma atenção mais relaxada, né? Mas que não perca o interesse por estímulos sutis, como respiração, por exemplo, né?
Então, pode parecer um treinamento besta, assim, prestar atenção na respiração, mas é um treinamento muito sofisticado, sabe? Porque a gente está baixando o grau de estimulação da nossa mente, né? E procurando se manter interessado pelo processo da respiração, que é quieto, né? Que não é muito estimulante. Isso é um baita treinamento, né? Fala, Marcelino. Jane, uma coisa que acontece comigo na minha profissão é muito, muito estressante. Imagina um mototaxista num trânsito da Terceira Ponte aqui em Vitória, Espírito Santo, numa segunda-feira de manhã, ou 10 horas da manhã, com o sol muito quente de verão, e um trânsito totalmente parado, com um passageiro atrás de você, falando, corre, 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 anda logo, você está atrasado. E eu consigo fazer a minha mente parar totalmente, zerar, respirar, prestar atenção na minha respiração e falar, calma, a gente vai chegar, mas você precisa se acalmar, sabe? E eu consigo, todas as vezes, seja num trânsito intenso ou até num trânsito mais tranquilo, eu consigo zerar a minha mente e ficar totalmente calmo, relaxado. Ótimo. Muito Acho bom. que é bom, né? Muito bom. Ótimo. Para você e para o seu passageiro, né? Então tá. Então vamos seguir aqui. Então a Lama seguiu aqui. Ele fez. Eu vou checar direito o título dessa prática na semana que vem, tá? Consciência da consciência, segundo o Padre Massambhava, que eu não tenho bem certeza se é isso. Essa prática, não sei não tenho muita certeza se é essa mesmo, mas na semana que vem a gente checa. Eu prometo que eu não vou confundir a semana que vem. Então, ninguém quer sofrer, é meio óbvio, não é? Ninguém acorda de manhã e diz, eu tive um dia muito bom ontem, hoje eu acho que eu deveria sofrer um pouco mais, né? Por isso, qualquer um que se preocupa com o sofrimento, e todos nós nos preocupamos, deveria estar igualmente preocupado com a razão pela qual nós sofremos. E o Buda, que obteve liberação completa e irreversível de sofrimento, descobriu o porquê. É muito simples. Sofremos porque nos identificamos com aquilo que não sou, que não é. Eu e meu, como sendo verdadeiramente eu e meu. Então, isso se chama celular, né? E é tudo que é. Mas eu posso dizer que isso não é apenas um celular, é o meu celular. Realmente meu. E eu acabei de enviar a mensagem para o universo. Eu quero sofrer. Se esse celular, né? E não outro, qualquer, for riscado, eu sofro. Se não fizer o que eu quero, se o celular não funcionar direito, eu sofro. Se alguém pegar, roubar, eu sofro. Agora, se o seu celular, o seu, Aline, se o seu celular for... eu vou ficar chateada. Se o celular de alguém que eu não conheço for riscado, ou não funciona bem, ou se alguém roubar, sofro. Porque o seu celular, né? O celular de alguém, outra pessoa, é só um celular. Mas esse não, esse é meu. E da mesma forma, os meus amigos, a minha família, a minha reputação, o meu país, etc. Toda vez que falamos meu, estamos mandando um convite para o sofrimento. Sofremos por delusão. Mas nós podemos nos livrar dela. Agora, eu sempre lembro dessa história do Lama Santen. Uma vez, desculpa fazer um parênteses aqui, mas é muito engraçado. O Lama Santen estava dando um retiro lá em Curitiba, né? No SEB Curitiba. Aí eles estavam lá, né, uma manhã, lá tranquilos, no meio do ensinamento, daqui a pouco, uma batida na porta do SEB ali, né? Aí alguém foi olhar na janela, assim, falou assim, Lama, não foi o seu carro. Aí ele fala, ufa! E diz que ele ficou passando mal porque ele fez isso, sabe? Ufa, não foi o meu carro. Ele se pegou fazendo, ufa, ainda bem que não foi o meu carro, né? Ai, ai, ai. Essa é a nossa mania dos deuses e meus, né? Mas não é que a gente faz isso? A gente, nossa, ainda bem que não foi. A gente às vezes passa, sei lá, num acidente, né? Olha, nossa, ainda bem que eu não conheço essa pessoa, ainda bem que esse carro eu não conheço. Doideira, né, gente? É uma doideira isso. É muito habitual nosso, né? É um hábito desgraçado esse mesmo. Então,
Agora vamos mais fundo, mais perto do núcleo. Aquele, sei lá, a Lama estava apontando alguém, é só um corpo de outra pessoa. Mas esse aqui é o meu corpo. Portanto, estou pronto para sofrer fisicamente. Esta aqui é a minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos, minhas memórias. Estou pronto para sofrer. Assim, se esse é o caminho para o sofrimento, o caminho para se libertar do sofrimento é parar de fazer isso, né? Abandonar todo o apego a esta vida. É nesse ponto que o Dron Tempa queria chegar, né? O Dron Tempa era o principal discípulo do Atisha, né? E ele falava assim, abandone... as frases que o Lama sempre fala, abandone todo o apego aos assuntos desta vida e deixe que a sua mente se transforme no Dharma. Acho que é um M aqui. Opa. Então, a gente sofre por apego, né? Quem está ouvindo o Geshe Pende, às quintas-feiras está ouvindo toda quinta-feira isso, né? O nosso ponto é o apego, né? É por isso que a gente sofre. Não é porque as coisas mudam. A gente sofre porque a gente se apega e não quer que as coisas mudem, né? Mas não é propriamente porque as coisas mudam, né? Portanto, nessa prática simples de repousar na consciência em sua própria natureza, nós já deixamos de nos identificar com o corpo como sendo meu. E simplesmente permitir que pensamentos, memórias, desejos venham e vão, mas sem nos identificarmos com eles, dessa forma, nós não estamos nos identificando com a mente. E isso é shamatha. Claro que cedo ou tarde teremos que voltar para a ação. O retiro acaba, voltamos a nos mover, enfim. É muito difícil não cair de volta na delusão. Exatamente nessa situação que devemos ir além do treinamento da atenção. Shamatha, o treinamento da atenção, é muito importante, é indispensável, mas não é suficiente. É por isso que treinamos a Prajna Paramita, os ensinamentos do mestre Dogen no Zen, do Sutra do Coração, o Sutra do Diamante. É aí que entra o elemento da sabedoria. Zen e Mahayana autênticos, não o Zen pop, não para reduzir o estresse. Conheço uma pessoa que recentemente teve um sonho não lúcido, era um sonho recorrente. Essa pessoa conhece um pouco de Dharma. Era um sonho recorrente bem familiar, cheio de frustração, ansiedade, saturado com esperança e medo. Espero que aconteça isso, não aquilo. E recentemente, no meio do sonho, essa pessoa disse, isso é um sonho. Não teve impacto nenhum. Foi como ver um tanque se aproximando e jogou uma pedra nele. Falar, isso é um sonho, não é suficiente. Não basta repetir slogans para si mesmo. Slogans são apenas frases. Nós podemos dizer, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho, e por dentro dizer, não, não é, não é, não é. Enquanto ficarmos aprisionados nessa teia de aranha, de esperar que o samsara seja de um jeito, de temer que seja de outro, nós estamos presos. Nessa situação entra a renúncia, a inteligência cognitiva. Seja sábio. Mas, adicionalmente, enquanto reificarmos o ambiente externo e as pessoas como existentes do lado de fora, e simultaneamente reificarmos eu estou realmente aqui, estamos presos. Então, os sonhos não lúcidos continuarão. Renúncia não é suficiente. Bodhicitta não é suficiente. Sabedoria, perfeição da sabedoria. Eu sei que muitos de vocês estão construindo uma sólida base de sabedoria. Sem isso, não há Vajrayana. Vajrayana sem essa base seria como crianças brincando no parquinho. Ah, eu sou Manjushri, eu sou Tara, eu sou Padmasambhava. Seria só uma brincadeira. Então, o Sutrayana, o Shiravakayana, o Mahayana, o Bodhisattvayana são muito poderosos. Mas há uma limitação, e ela é, enquanto estivermos nesses veículos causais, estaremos vendo desse ponto de vista de quem tem que fazer algo, que tem que fazer muita coisa para atingir a iluminação, porque eu sou só um ser senciente. Estaremos praticando de uma perspectiva de um ser senciente. Eu sou realmente um ser senciente. Tenho muito que fazer até me tornar um Buda. Vou precisar de um telescópio muito bom para enxergar lá na frente, 1, 2 ou 7 incontáveis éons. Lá na frente eu vou me tornar um Buda. É exatamente como estar no meio de um sonho, levando-se muito a sério, como essa pessoa do sonho, e dizer, eu um dia quero despertar, estou deludido, mas um dia, se eu praticar ética, samadhi, sabedoria, essas perfeições, acumular mérito e conhecimento, um dia despertarei. Mas não agora, né? Mas não ainda, mas não agora. Porque estou deludido. Assim, nesse mesmo ato de aspirar pela iluminação e de se engajar na prática,
nós reafirmamos a delusão fundamental de que somos realmente seres sencientes. Espera só um pouquinho. O Marcinho colocou os 4 apegos. O Márcio tá bebendo da mesma fonte que eu sei tudo que ele vai escrever aqui. Se você é apegado a esta vida, você não é um praticante do Dharma. Se você é apegado às vidas futuras, você não tem renúncia. Se você é apegado ao auto-interesse, você não tem bodhicitta. Se você é apegado ao eu, esta não é a visão correta. Manjushri. Então, é isso, né? Enquanto tiver... Essa história, a gente tem discutido, essa história na sexta-feira com o Lama Fred também, né? Essa coisa do caminho gradual, né? O caminho gradual pode ter uma incoerência, que é essa que o Lama está falando. Incoerência não, uma complicação, né? Porque tem no caminho gradual em que a gente diz assim, eu quero atingir iluminação, mas eu sou um ser humano, né? Eu vou precisar ralar muito para poder, sei lá, um dia, quem sabe, em algum momento atingir iluminação, né? Esse é o caminho gradual, tem que fazer isso, depois daquilo, um dia atingir iluminação. Esse é o caminho gradual. Se a gente, o que o Lama está dizendo é que vai ter um caminho que é mais direto, né? Que o Vajrayana é como se fosse uma ponte, mas o Dzogchen, o Lama vai falar do Dzogchen agora, o Dzogchen é um caminho mais direto. A gente já é Buda, a gente só precisa perceber, né? Fala, Lua. Lu. Como é teu nome, afinal? É Lua mesmo? Eu não ligo mais para como me chamam, tô desapegado disso. Não, mas como que eu te chamo? Tô brincando, tô Desapegado brincando. disso? Pode te chamar de Lua, às vezes Tá eu ponho Raul também. Tá bom. A minha dúvida ficou, enquanto você estava lendo, justamente isso. Isso é como se a gente colocasse uma limitação em nós mesmos, né? Tipo, a gente fala dos mestres, porque ele consegue, mas eu, tal. E só que você lendo, eu não fiquei na dúvida se o Lama estava falando que isso faz parte do caminho também, então é algo que a gente vai ter que passar por isso, ou se é algo que atrapalha. Eu sinto que atrapalha um pouco. No texto eu fiquei... Ele vai complementar agora, né? Ele vai contar uma história e vai complementar. É uma questão, assim, complicada essa, né? Eu também não sei te responder, na verdade. O Lama, ele vai dizer que sim, existe um caminho direto, que é o do Dzogchen, mas o Dzogchen sem renúncia, sem bodhicitta, sem sabedoria, não é brincadeira de criança. Quer dizer, afinal de contas, o que a gente faz, né? Então, a gente pode, talvez, fazer as coisas de uma forma incorporando um sentido mais e mais verdadeiro de não reificação, né? De não reificar um eu aqui, pobre coitada, que precisa ralar para atingir a iluminação, né? Ao mesmo tempo, ralar. Ralar, mas, tipo, sem fazer da ralação essas nossas atividades do dia a dia, essas necessidades que a gente tem, porque afinal eu sou só um ser humano, sabe? Você vai saber quantas vezes vou levar. Tipo, acho que a gente pode, eu penso isso, né? Tipo, a gente se reconhece como Buda, mesmo que só mentalmente, larga um pouco o pensamento de que eu sou só um ser humano e tal. E aí acho que a renúncia, as coisas vêm sem ser uma responsabilidade, né? Sem ter que pôr na agenda, assim, tipo, agora eu preciso fazer isso e tal. Não sei. Não sei vamos também ver. se foi isso que ele Nós quis estamos dizer. no começo do retiro ainda, vamos ver. O Lama vai falar disso, com certeza. Vamos ver, vamos deixar o Lama responder a nossa dúvida. Fala, Nina. Gê, eu estou aqui pensando, ali no texto ele diz assim, porque quando a gente repousa na consciência da consciência, né? A gente, então, está abrindo mão de dizer que esse corpo é meu. Eu não tenho essa clareza ainda, Gê. Eu estou com uma dificuldade aqui de desdobrar isso, sabe? Quando a gente repousa na consciência mesmo, assim, repousa só na cognoscência, na luminosidade, spaciosidade, na luminosidade da consciência, né? A gente, naquele momento, a gente não está pensando
meu corpo está aqui sentado, fazendo prática. A gente está repousando só na abertura da consciência. Naquele momento, vamos dizer assim, o apego ao corpo não está ativado, vamos dizer, vai, né? Nem a mente, porque se os pensamentos estão passando lá e a gente não está nem aí, né? A gente está repousando naquele momento, a gente não está grudando nos pensamentos. A hora que a gente levantar da almofada, a gente vai possivelmente grudar de novo, né? Por isso que o treino é voltar uma vez e 2 e 500 mil vezes a esse estado livre, né? Do apego ao corpo, do apego aos pensamentos. Um pouco do ensinamento do Eric, né? Repetir um milhão de vezes, assim, durante o dia todo. Solta, né? O Lama também, solta. Porque o hábito é de a gente colar nas sensações do corpo, é o meu corpo, eu quero sentir assim, não quero sentir assado, né? Esses pensamentos estão me atrapalhando, eu não quero. Ai, que delícia, estou lembrando do meu mestre, sei lá, que pensamentos maravilhosos. A gente fica o tempo todo, né, querendo pegar e soltar alguma coisa, e afastar alguma coisa, né? Mas quando a gente está praticando consciência da consciência, simplesmente, isso não está acontecendo, né? Então, isso que o Lama fala, se a gente pudesse voltar para esse estado, a gente, como se fosse se afrouxando, né? Esses apegos todos ao corpo e à mente, e ao eu e à reificação, né? Esse é o treino, né? Mas ainda assim não é suficiente, a gente vai precisar das práticas de sabedoria, né? Isso que o Lama está falando. Você só repousar na consciência, maravilhoso, mas é shamatha. Ainda a gente vai precisar investigar a natureza da realidade, né? Vai precisar do equilíbrio cognitivo, vai precisar de Prajnaparamita para destruir a reificação mesmo, né? Beleza? Podemos seguir? Então, eu preciso contar uma história. Todos nós gostamos de histórias e essa é de Padmasambhava. Certamente é uma boa história. Era uma vez um jovem príncipe que era tolo. Era um tonto, na verdade, esse príncipe, né? Um tontão, assim, bobalhão. Um dia ele deixou o palácio porque havia um ilusionista vindo à cidade. E ele era brilhante, ilusionista. Podia criar ilusões fantásticas, tão realistas que você podia pensar que as coisas eram verdadeiramente reais. E o jovem príncipe foi vê-lo, ficou pasmo, encantado com aquelas ilusões incríveis que o mágico criava. E, por fim, é claro, o jogo acabou, o ilusionista foi embora, mas o príncipe ficou tão imerso naquela onda de ilusão, que quando chegou ao fim, ele esqueceu completamente de quem ele era. Amnésia total. Toda a multidão foi embora e ele ficou só, em seus 13 reais, mas sem um tostão. Foi ficando com fome, se perdeu dos seus súditos e ficou perdido. Vou escrever aqui, ficou perdido. Nisso, ele vê um mendigo pedindo alimento e conseguindo um pouco de pão e uns restos de comida. Naquele momento, ele perguntou ao mendigo se podia juntar-se a ele. Precisava muito de comida. O mendigo aceitou na condição de que ele lhe desse suas roupas. E assim o príncipe se vestiu de mendigo. Dias e semanas passaram e ele realmente aprendeu a ser um mendigo profissional com sucesso. Aprendeu a ganhar a vida como um sem-teto. Nesse meio tempo, seu pai, o rei e toda a corte estavam desolados, haviam perdido o príncipe herdeiro. E enviaram equipes de busca por toda a parte, mas não encontraram. O reino estava em ruínas. Não havia ninguém para substituir o rei. Meses se passaram, então, um certo dia, o príncipe estava nas redondezas e foi pedir comida em uma casa grandiosa, uma mansão. Bateu na porta, torcendo para ganhar algumas boas sobras. Um homem distinto e refinado abriu a porta. Era o dono da casa, e não um servo. O mendigo disse: mestre, você tem alguma coisa para eu comer? Eu sou só um pobre mendigo. Mas acontece que o homem que atendeu a porta era nada mais, nada menos do que o ministro do rei, né? Do reinado. Do reinado, será que está certo isso aqui? O ministro do rei. Um homem muito sábio e que conhecia o príncipe muito bem. Apesar de maltrapilho sujo e da aparência de mendigo, ele o reconheceu imediatamente. Então, o rosto do ministro se iluminou e ele disse: Sua Alteza, você voltou para casa. Ai, príncipe, onde você esteve? Bem-vindo ao lar. O príncipe se assustou e achou que era sarcasmo, né? Pediu comida novamente para que ele parasse com aquela coisa de príncipe. E pediu para que ele parasse com aquela coisa de príncipe. O ministro insistiu: Não, você é de fato o príncipe. E o mendigo assim ameaçou: se você não parar com isso, eu vou embora. Mas o ministro era sábio e disse: me desculpe, eu me confundi.
Mas antes de você ir embora, claro que lhe darei algo, mas me diga, onde você nasceu? Quem são seus pais? Quem eram seus amigos de infância? Fale-me sobre você, de onde você vem. Perguntas muito simples que qualquer um poderia responder. Então o príncipe, um pouco mais relaxado, voltou-se a si mesmo e pensou, onde que eu nasci? Quem que são meus pais? De onde que eu vim? Essas são perguntas que ele deveria saber responder. Assim ele teve a realização de que não apenas não se lembrava, mas ele viu que ele, como mendigo, não surgiu de lugar algum. Ele, como mendigo, não tinha origem nem passado. Nesse instante, sua memória voltou. Ele rompeu a amnésia e reconheceu que era o príncipe. Naquele momento de reconhecimento, o ministro convidou para a corte real, o rei o reconheceu e ele foi imediatamente entronado. Todos no reino estavam cheios de alegria. Então, essas perguntas, né, de onde você veio, quem são seus pais, quem são seus amigos de infância, tem a ver com, assim, da onde que surgiu, da onde que a gente tirou essa ideia de que a gente é ser humano? Da onde que vem essa certeza que a gente tem de sermos seres humanos, né? A nossa mente ser uma mente de ser humano. Onde é que está isso na nossa mente, né? Essa é uma versão dessa história. Tem uma outra versão que eu acho super bonita, que é mais Vajrayana. Essa aqui é a versão Dzogchen, né? Aquela coisa... Versão Trekchö, porque essa aqui é assim, eu vou cortar a sua identificação com o eu, e você vai, então, se abrir para a natureza da mente. A prática que a gente vai fazer na sequência as práticas de Trekchö são assim, a gente vai investigar a natureza da nossa mente. Quando os pensamentos chegarem, a gente vai investigar de onde que esses pensamentos vêm. Quando eles estão na nossa mente, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Quando a gente pensa alguma coisa, quer dizer, onde que está, né? E quando eles vão embora, para onde que eles vão? Eles vão para um depósito de pensamento, que um dia qualquer a gente vai lá, pega de novo, né? Então, essa é uma prática de Trekchö para atravessar a delusão, né? Agora, tem uma versão que é super bonita dessa história também, que é mais Vajrayana, que é assim, o príncipe, igualzinho, o príncipe bate na porta lá do ministro, o ministro reconhece, aí ele, né, dá uma... príncipe, sei lá, o mendigo fica bravo, fala, escuta, pare de me sacanear. Né? Se não para de me sacanear, eu vou embora. Aí o ministro se liga e fala, não, desculpa, é que eu confundi, você parece muito com o príncipe. Aí convida o príncipe para entrar, aí oferece um banquete para o mendigo, né, que se achava mendigo, oferece um... Aí ele começa a falar assim, olha, mas sabe, eu vou te fazer uma proposta, você é muito parecido com o príncipe. E se de repente eu te der uma roupa do príncipe, né, e você aprender a falar como ele, aprender as maneiras dele, as boas maneiras do príncipe, quem sabe você pode se tornar um príncipe, né? Aí, desse jeito, o ministro vai treinando o mendigo a agir como príncipe, né? A fazer as coisas do príncipe, até que ele se liga que ele é o príncipe, né? Então, essa versão da história é do Vajrayana, né? Porque a gente faz a prática de deidade, a gente se imagina como uma deidade, aí começa a querer manifestar a sabedoria da deidade, até que a gente se liga que a gente é a deidade, né? Acho bem bonita essa versão aí. Mas tem essas duas versões, assim, versão Vajrayana, versão Trekchö, dessa mesma história. De qualquer jeito, eu acho bonita essa história, muito bonita, né? Aí se diz que o ministro é o lama, né? Que nos lembra quem nós verdadeiramente somos. Aí se emociono com isso. O lama é aquele que, né, ajuda a gente a se lembrar de quem nós verdadeiramente somos, né? Oi, Marcelino. Jane, pelo que eu entendi da história, eu já ouvi essa história antes. E o que você quer dizer é que nós já somos, não sei se é correto pensar dessa forma, mas é que nós já somos iluminados, nós já somos, nós já temos a natureza de Buda. Só não reconhecemos porque existe um véu que é promovido pelo Sansara, que encobre a nossa natureza verdadeira, que é a luminosidade e vacuidade. É correto a gente pensar dessa forma? É isso aí. Essa mesmo? ideia. Os véus não são promovidos pelo Sansara, né? Os véus são promovidos pela nossa própria ignorância. O Sansara não tem culpa de nada. A gente é que cria toda essa confusão. Não vem de fora. Mais, uma coisa mais assim, uma experiência que ocorreu comigo por 3 vezes na minha vida, e eu fico na dúvida se eu acredito nela ou se eu tomo ela como um sonho, que é você ir dormir e, de repente, você acordar no meio da sala, sem corpo nenhum, apenas um ponto de alguma coisa que não tinha olhos, mas
via, não tinha ouvido, mas ouvia, e você está ali flutuando e chegar a ficar até meio desesperado, assim, cadê meu corpo, né? E sabendo que o corpo está lá, dormindo lá na cama. Isso eu tomo como uma verdadeira ou como um sonho? Não sei te dizer, mas só você pode saber, não tenho como te dizer. Tá Melhor bom. tomar como um sonho, né? Melhor. Eu achei Menos aflitivo, né? achei melhor. Obrigado. Boa. Então vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Está claro, isso é Dzogchen. Eu também acho que é o Zen, né? O Lama Alan Wallace sempre fica perguntando para o Lama Santen, assim, né? Se o Dzogchen é parecido com essa visão mais última do Zen também, né? Ele corta diretamente e realiza o que você não é, e, portanto, você realiza quem é, né? Então, o ministro ajudou o mendigo, ele vê que o mendigo não tinha origem, não tinha lugar onde permanecia, não tinha para onde ir também, né? Portanto, ele não era mendigo. Se ele não era mendigo, ele era o príncipe, nesse caso, né? Dessa história. Para algumas pessoas, isso pode funcionar e talvez elas possam ter um caminho majestoso e muito direto. Aí, nós temos o Vajrayana, com todas as imagens, deidades, iconografia, mandalas, imaginação, mantras, visualizações. Tudo isso é meio hábil. É Guru Yoga. É ver o Guru como um Buda. Como é que isso funciona? Bom, imagine que após as perguntas do ministro, o mendigo diz que não sabe e não lembra de onde veio. E volta a pedir comida. Agora o Lama vai contar a versão vajrayana, eu acho. Ele nem sequer desafia sua própria identidade de mendigo, mas como o ministro é sábio, não quer que esse pobre rapaz continue na vida miserável de mendigo, ele usa meios hábeis, porque do primeiro jeito não funcionou. Pelo menos não imediatamente. Então ele diz, ficarei feliz. Exatamente a história que eu já contei. Que burra. Não lembrava que o Lama ia falar na sequência aqui. Mas aí, então, ele disse, ficarei feliz em lhe dar comida, mas quero que faça algo para mim. Vou convidá-lo para entrar e você ficará aqui. Isso é quase um jogo real, aristocrático. E quero que você brinque comigo. Você sabe que não é um príncipe, né? Você é um mendigo. Mas eu quero que você finja. Coloque as roupas do príncipe, vou lhe ensinar a se comportar como um deles, como se envolver com a corte, como assumir as responsabilidades de um príncipe. Só entre na brincadeira. E o mendigo gosta da ideia, ministro. Chamaria você de príncipe, tá bom? Você não se importa, né? Príncipe Padma Sambhava. Imagine que um jovem rapaz entra no papel e fica cada vez mais acostumado, até que um dia ele atravessa a delusão e diz, espera um pouco, eu sou o príncipe. E aí ele é entronado, né? Temos uma expressão que diz, finja até que aquilo se torne real. Em inglês funciona bem bonitinho, que é fake until you make it, né? Então você finge até que aquilo vira verdade, né? Então, da melhor forma possível, mude sua perspectiva de prática para uma plataforma de onde você já é iluminado, ao invés de assumir de forma absoluta que você não é. Isso é Vajrayana, é tomar a fruição, a iluminação como caminho, pelo poder da imaginação. E, mais uma vez, qual é a diferença disso para crianças brincando de faz de conta? Você precisa realizar que não é verdadeiramente um mendigo. Você sofre como um mendigo, parece um mendigo, cheira mendigo, mas não tem existência intrínseca de mendigo. Isso não é a sua essência, é só o seu hábito. Então, quebre o hábito. Desenvolva um novo conjunto de hábitos. Isso é Vajrayana. São meios hábeis para prepará-lo para o Dzogchen. Cedo ou tarde você vai cortar, né, vai atravessar essa delusão e realizar quem você sempre foi, e não quem um dia você poderá ser. Então, essa é a diferença do caminho gradual, né? Então, a gente tem um caminho gradual, o caminho Hinayana e o caminho Sutrayana também. A gente é um ser senciente, a gente vai fazer várias práticas, purificar todos os nossos obscurecimentos, até que a gente vai, então, atingir a iluminação, né? O Vajrayana é um caminho de tomar fruição como caminho, quer dizer, o resultado do caminho é a iluminação. Então, a gente já vai se familiarizando com esse estado de iluminação, né? E por esse processo de familiarização com esse meio hábil, a gente vai deixando para trás o que a gente não é, né? E o Dzogchen é mais direto, para quem tem muito mérito já, olha, você é um Buda, entendeu? Entendi, vamos aí. O que eu faço agora, né? É uma coisa mais assim, né? Mas o Vajrayana é um facilitador, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, o caminho que o Djani ensina é Shamatha, Vipassana, Trekcho, que é atravessar, né? E depois o Todgal, né? Então, o Dzogchen, na verdade, é a partir do Trekcho, é o que é mais... como que se fala?
mais específico do Dzogchen, né? O que vem antes é Shamatha Vipassana, que é o que o Lama mais ensina pra gente, né? O que eu ia comentar? Eu ia comentar alguma coisa que eu esqueci. Vamos ver se eu me lembrar. Tudo bem, amores, por enquanto? Então, esses são os caminhos, né? Eu ia falar assim, o Lama fala qual que é a diferença do Vajrayana para uma brincadeira de criança, né? Sei lá, de pega ladrão, sei lá, que brincadeira que a gente podia inventar aqui, de polícia e bandido lá, né? É que a criança é criança, ela não é polícia nem bandido, né? Então ela faz de conta que é polícia, que ela é bandido, mas ela não é nenhum dos dois. No Vajrayana, a gente faz de conta que é Buda, mas a gente é Buda, né? Então é como se a gente treinasse para ser o que a gente já é, na verdade, né? Eu nunca esqueço a Jetsuma explicando o Vajrayana lá em Recife, né? Ela falou assim, por exemplo, a Eileen, né, que era a assistente dela. A Eileen, quando ela faz prática de Tara, né, ela pode pensar, eu sou a Eileen fazendo de conta que eu sou Tara, né? Aí ela falou, mas na verdade, ela é Tara, fazendo de conta que é a Eileen, né? Então essa é a diferença, por isso que não é uma brincadeira de criança, né? Não faz de conta qualquer. Não faz de conta do que a gente de fato é, né? Isso é bonito, né? Nada impede que a gente siga o caminho gradual, né? Fazendo todas as práticas que a gente quiser fazer do caminho gradual, com essa visão ali no fundo da nossa mente, né? Eu estou fazendo tudo isso aqui, mas olha, já sou o Buda, né? Mas ainda assim eu vou fazer isso tudo aqui. Talvez esse seja um bom jeito aqui, né? Eu não sei porque isso aqui está tudo... Esse texto a gente já usou tantas vezes para estudar, que ele está todo cheio de marcação, né? Existem práticas preliminares específicas para o Vajrayana, mas do John Limpa, que é o Nondro, né? O Nondro do John Tersar, inclusive, né? Mas do John Limpa, aqui nesse texto semi-autobiográfico, ele diz que para praticarmos verdadeiramente o Dharma, e não apenas tornarmos o Sansara mais confortável, esses 3 pontos são indispensáveis, quer dizer, os 3 pontos que ele falou, vida humana preciosa, impermanência e karma, né? Mas agora sabemos que esse texto todo é sobre Dzogchen. E esse é o pináculo dos ensinamentos budistas. E é o pináculo do Vajrayana. Está alinhado no contexto do Vajrayana, mas é como se fosse a cobertura do Vajrayana, né? E assim como há práticas preliminares específicas que preparam você para o Vajrayana, também há preliminares que preparam para o Dzogchen. Vamos agora, então, passar para essas preliminares incomuns. Então, aquelas 3, né? Vida humana preciosa, que são 4, na verdade, os 4 pensamentos transformamente lá, né? Eles são práticas preliminares para todos os caminhos budistas. Para a gente entrar no Dharma, a gente precisaria realizar os 4 pensamentos transformamente, né? Que aqui nesse texto, o do John Limpa descreveu 3, mas o sofrimento está ali. Então, os 4 pensamentos são vida humana preciosa, impermanência e morte, karma e sofrimento. Sofrimento, sansara e sofrimento, né? Aqui nesse texto, do John Limpa só fala dos 3 primeiros, mas, na verdade, o sofrimento está transando por todos, né? Então, são os 4 pensamentos que transformam a mente. Exatamente, Luan. Agora, o Lama está discutindo o seguinte, as preliminares que a gente faz, aqui, a turma que faz Nondro que faz, né, das 100 mil acumulações de prostração, oferenda de mandala, vajrasattva, guru yoga, são as preliminares para o Vajrayana, né? Aqui o do John Limpa vai falar de 3 preliminares incomuns agora para o Dzogchen. E eu acho muito mais difíceis do que as preliminares do Vajrayana, ainda que o Vajrayana tem aquela milhões de acumulações, milhões literalmente, né, de acumulações. Mas vamos ver quais são as preliminares incomuns. Acho que não sei se vale a pena a gente começar esse assunto aqui. Deixa eu ver. Acho que melhor não. Melhor a gente começar semana que vem esse tema aqui. Se você reconhece cada uma... Só rapidinho ler esse último parágrafo. Se você reconhece que cada uma das preliminares comuns individualmente revoluciona a maneira como você vê a realidade como um todo, agora nós temos mais 3 revoluções para acontecer. Se essa transformação durante e entre sessões, subestimando esta prática, dizendo ser só uma preliminar e tentando entrar direto no Vajrayana, talvez até mesmo um retiro de 3 anos, você estará só brincando de bandido e mocinho, de índio e cowboy. Essas práticas não são opcionais, são indispensáveis. Então, agora a gente vai, semana que vem, Aline, você fica responsável de não me deixar pagar mico aqui sozinho.
A gente vai Ai, começar ai. daqui, certo? Página 29. Deixa eu marcar no meu caderninho aqui. É que faz 15 dias, né, gente? E sabe o que está acontecendo comigo também? A gente tá estudando esse mesmo assunto na quarta-feira. Eu já estou confundindo tudo, assim, né? A gente está estudando justamente as preliminares comuns no estudo do budismo com atitude. Os 4 pensamentos transformam a mente, né? Mas olha só, os 4 pensamentos transformam a mente, amores, é o seguinte, se a gente realizasse os 4 pensamentos transformam a mente, realmente a nossa vida de praticante se transformaria, né? Então, é uma coisa que a gente não pode achar que, tá bom, vai, já entendi, vida humana é preciosa. Se a gente realmente realizasse que a vida humana é preciosa, que nós temos uma vida humana preciosa, a gente não ia gastar um minuto se atrapalhando a vida dos outros, né? Reclamando, não sei do quê. A gente não ia fazer isso, né? Então, todas as aflições da nossa mente surgem porque a gente não realizou os 4 pensamentos transformam a mente. Assim, na base, né? Então, não pensem que é pouca coisa, assim, né? A gente realmente deveria refletir sobre eles todos os santos dias, de algum jeito. Ou nem que seja só ler os 4 pensamentos transformam a mente, sabe? Mas, de preferência, fazer aquelas práticas do Shagdu, né? Que a gente está estudando na quarta-feira. Que tal? Agora, semana que vem, a gente vai entrar nas incomuns. Vocês vão ver que é bem mais complicado. Bem mais complicado, né? Mas se a gente tivesse, né? A gente sempre pressupõe assim, bom, se a gente tivesse realizado os 4 pensamentos transformadamente, essas preliminares incomuns não seriam tão complicadas assim, né? Pero, como a gente quer ficar trocando pneu com o carro andando, né? Fica tudo mais difícil, né? Fala aí, Marcinho. Oi, não, eu ia falar, já saiu do contexto totalmente o que eu ia falar, né? Mas Não fala. assim, não, só para citar uma coisa que eu lembrei, você estava falando aí, o Lama Santen fala uma coisa que é muito legal, né? Que ele diz assim, que a gente deveria ser um atleta olímpico em contemplar o sofrimento, né? E a gente deveria contemplar como se fosse um atleta treinando para a Olimpíada, né? Ou seja, com aquele mesmo vigor, com aquela mesma intensidade, né? E eu só ia falar que eu acho que a confusão do texto foi por causa da história da semana passada, né, Gê? Que ia ser o Dalai Lama, que você ia passar para cá, né? Aí teve a história do Johnny, e aí eu acho que... Teve a história do Johnny. E eu acabei que eu postei o vídeo com a transcrição, né? Que você revisou e tudo, né? Aí eu achei que daria para quem quiser acompanhar o vídeo com a transcrição, daria, né? A gente não precisaria... Perdemos o timing, né, daquilo, na verdade. Ainda bem que estava pronta a tradução também. Eu me atrapalhei. Eu me atrapalhei essas semanas aqui, de uma maneira geral, assim, um pouco, né? Perdi um pouco o rumo, assim. Mas é isso, acho tão legal a gente está estudando, né, a gente está estudando na quarta-feira, o Geshe Pende está falando disso na quinta-feira, e agora a gente está falando disso outra vez aqui no domingo, né? Quer dizer, esse tema, embora ele seja o começo dos estudos, assim, ele não é pouca coisa, né? Contemplar o sofrimento, com todas as implicações que isso tem, todos os tipos de sofrimento. Pessoal, vocês precisam colar no Geshe Pende. Desculpe encher o saco, mas vocês precisam colar nele, porque ele dá toda essa base que recheia tudo que a gente fica estudando aqui, sabe? Recheia. Porque aqui, assim, no do Johnny ele nem falou de sofrimento. Já tá... Porque, assim, também, do Johnny tá dando um texto de Dzogchen, né? Na mente dele, isso é já matéria dada. Já é matéria dada, a gente já devia saber disso, né? Então, é claro que os textos não precisam começar do zero, né? Todos eles, né? Mas vocês veem, os 4 pensamentos, o budismo com atitude está começando do zero, né? Começa do zero mesmo, assim, né? Mas ainda assim, começando do zero, os ensinamentos dos Gelupa sobre o caminho gradual, eles são, assim, de uma preciosidade. Então, essa história de contemplar o sofrimento, não é o sofrimento que a gente olha e vê, olha, coitado, sofrendo. Não é esse sofrimento. Esse sofrimento é óbvio. Ele chama sofrimento de sofrimento, ele é óbvio, né? Agora, quando o Geshe Pende fala assim, olha, sabe o que você acha que é felicidade mundana aí? É sofrimento. Pensa. Contemplar a felicidade mundana como sofrimento. É o sofrimento da mudança. Por que é sofrimento? Porque vai mudar, né?
A impermanência vai bater ali, todas as coisas compostas são impermanentes. Aquilo vai virar sofrimento, né? Não, e a gente já não faz isso, a gente não acha isso, a gente já fica... Aliás, não é só que a gente não vê assim, a gente corre atrás dessa felicidade, né? E todo mundo está correndo atrás dessa felicidade. Então, o que o Márcio falou de a gente contemplar, virar atleta olímpico do sofrimento, não é para ficar olhando só, não é só ficar... Aliás, uma coisa que eu estava pensando também, né? Porque eu estou nessa de contemplar o sofrimento. Não é só ficar olhando as desgraças que passam na TV, ou sei lá o quê, né? Isso faz parte, é o sofrimento mesmo. Mas olhar esse sofrimento da mudança, né? Que é assim, o quanto a gente corre atrás das coisas, que a gente acha que são felicidade, e não é, né? Então, como a gente está nessa onda com o Geshe Pende, né? De ficar olhando para esses sofrimentos todos aí, inclusive os sofrimentos de simplesmente estar sujeito ao karma, que é o sofrimento que tudo permeia, né? Quer dizer, é muito mais profundo do que ficar olhando notícia de jornal sobre coisa triste, né? Ou vendo, sei lá, as coisas na televisão. Muito mais profundo do que isso. Mas o ponto não é a gente ficar... Porque o que estava acontecendo comigo, e o que aconteceu muitas vezes comigo, é de eu começar a passar mal. Falar, puta, eu não aguento mais, velho. Não aguento mais pensar sobre isso, sabe? Mas é que não é isso, obviamente, né? É para a gente chegar de uma vez por todas à conclusão que o Sansara é uma porcaria, é sofrimento mesmo. Não tem nada para nós no Sansara que a gente possa confiar, né? Que a gente possa... que vale a pena para a gente. Nada. Nem para nós, nem para ninguém, né? Então, o objetivo é esse, né? É a gente... É a renúncia do Sansara. É a gente falar, meu, sabe... O que a gente acha que é felicidade é sofrimento para os Budas. Os Budas olham e falam, meu Deus, essa gente toda correndo atrás dessas coisas. E é puro sofrimento, né? Tipo, eu não me lembro bem se é o Lama Wallace. Eu acho que é o Lama, em algum dos livros dele, algum retiro, sei lá, ele falou que para os Budas, o que a gente chama de felicidade mundana, essas nossas felicidades, assim, é comparável ao seguinte: imagina que você é um prisioneiro e todo dia, sistematicamente, vai um carcereiro lá encher você de porrada. Aí tem um dia que o carcereiro falta, porque ficou doente. Aquele dia é um dia feliz para o cara que está preso, que apanha todo dia, né? Aquele é um dia feliz. Para os Budas, a nossa felicidade é igual a esse dia feliz que o carcereiro falta. Pensa. Quer dizer, o buraco é bem mais embaixo, né? Não é que mais embaixo, é bem mais embaixo, né? Então, vocês veem, contemplar os 4 pensamentos de transformamento não é qualquer coisa, não é um negócio para um dia só, né? Sei lá, uma semana de prática, né? O Lama San tem falado sobre os 4 pensamentos de transformamento, ele falava que eram 6, né? Os 4 pensamentos de transformamento, na verdade, são 6. O primeiro é homenagem ao Lama, que tudo sabe, né? Então, quer dizer, o primeiro pensamento é assim: existe um caminho para sair fora dessa desgraça, né? Porque senão, qual que é a vantagem de ficar olhando para o Sansara e falar, é horrível mesmo? Se não tem para onde ir, né? Se ninguém sabe o caminho, qual que é a vantagem de eu ficar fazendo isso? Mas não, peraí, o Lama sabe, né? Os mestres sabem, o Buda sabe. O Buda ensinou, não é que ele sabe, ele ensinou, né? Como é que faz? Aí, os 4 pensamentos, e a última é o refúgio, né? Que contemplando esses pensamentos, minha mente possa se voltar para o Dharma. Isso é o refúgio. É bonito isso aí. Mas eu não entendia de onde vinha isso. Quando eu fui ver o Lama San, ele falava muitas coisas que são do Nondro e que eu não entendia porque eu não fazia o Nondro, né? Agora que eu faço o Nondro, eu entendo um pouco de onde que vem as coisas que o Lama San fala. Que os 4 pensamentos, na verdade, são 6. Você fala, meu, o que é isso? Como assim são 6? É porque no Nondro do John Rinpoche, os 4 pensamentos são 6. O primeiro é homenagem ao Lama, os 4 pensamentos, o terceiro e último, que a minha mente se volte para o Dharma, né? Ai, ai. Desculpa aí, amores, eu estou meio focada no sofrimento. Mas focada no sofrimento não é para me punir, para ficar me sofrendo mais do que o normal. É para desistir do Sansara de uma vez, né? E para gente entender a raiz do sofrimento. Esse é o ponto, né? Qual é a raiz do sofrimento, né? Que é o sofrimento da ignorância, não reconhecer quem nós somos, né? Esse é o ponto. Entender como é que... entender como é que a nossa mente se apequenou, se contraiu, né? Essa consciência, sempre lembrando o modelo, né, da consciência, dos 3 níveis de consciência. Então, que essa nossa mente que experimenta esse senso de eu apegado, ela vem
dessa natureza, o último que já é a base dela, né? Então, e não reconhecer essa base é que é a ignorância, é que faz a gente se separar da experiência, se fixar num eu, num mundo separado, e aí surgem as aflições mentais, aí surge tudo, né? Mas o ponto é a gente contemplar realmente, e isso vem com todo o processo da própria prática, de olhar nossa mente, né? De ver o sofrimento da mudança. Quando a gente começa a se aproximar do sofrimento da mudança, isso é um sinal muito interessante para a gente aí fazer a pergunta, então, como é que isso acontece, né? O que eu acho que eu vou conseguir essa felicidade? O que é? Como é que isso acontece? Mas o ponto é o sofrimento da ignorância, né? Da ignorância e da ilusão. Na hora que a gente não reconhece, a gente começa a separar a experiência e se contrair aí num senso de eu, né? E aí, todas as aflições surgem daí. Ô, Gê, Flori, já aproveitando o gancho do que vocês duas estão falando, vocês não acham que semana que vem valia a pena a gente estudar o vídeo do Dalai Lama? Ele fala disso, da originação dependente, da compaixão, que aonde que está a origem de tudo. Não sei. Poderíamos fazer aqui um parênteses. Está traduzido e está no nosso grupo, né? O vídeo está traduzido. Mas a gente pode fazer. Até para... A gente está no meio Agora a gente vai passar para o Dzogchen mesmo, assim, né? Talvez seja uma ideia. vantagem. Podemos. Vocês só precisam me lembrar, porque eu já estou até desconfiando da minha memória aqui. Mas, ó, estou escrevendo no caderninho. Então tá, semana que vem a gente assistiu o vídeo da Dalai Lama juntos. Certo? Atendendo a pedidos. Dalai Lama ganhou, venceu ele. Sempre. Tão forte o negócio dele, tão forte a fala dele que... Não, é de uma perfeição completa, assim, que é muito impressionante, né? Realmente. Lama Alan assistiu e comenta no retiro agora que ele está, né? Ele vai se lembrando, assim, vai comentando os detalhes, assim. Ele ouviu e decorou, assim, parece que ele decorou a fala do... E ele fica repetindo. Ele ficou felizão, porque a Vesna estava lá, né? E apareceu bem na hora que o Lama falou chama, ele disse. 2 segundos depois que o Dalai Lama falou da importância de chama, apareceu lá a Vesna no telão. Eu vou mostrar para vocês, a mulher dele estava lá, ao vivo, assistindo ao ensinamento do Dalai Lama. Quando ela apareceu, eu vou mostrar para vocês. No vídeo, extremamente oportuno, pelo momento em que tudo aconteceu. Ele é o único que tem essa capacidade de dar esse ensinamento para todos os budistas do planeta, né? Presidindo uma conferência de todos os budistas do planeta, em 30 minutos falar o Dharma inteiro do Buda, né? E, enfim, é o Dalai Lama. É isso que é o Dalai Lama, né? Bom, meus bens, vamos então fazer dedicação dos nossos infinitos méritos para que todos possam se interessar pelo Dharma, né? Como diz o Geshe Pende, que todos possam se interessar pelo Dharma, cultivar a mente da Bodhicitta. Marcelino, acho que está precisando conversar com o seu tutor. Eu não consigo te dar essas respostas assim, eu não estou te acompanhando. Conversa com o teu tutor. Marcelo, não é? Acho que é melhor, mais fácil para ele. Melhor você conversar com ele. Vamos lá, então, Fufuras. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a ciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchesi Pani Taneni Pedranam Panjeshin Kiganati Balon Trupai Sipe Chole Drua Drua Shon. No reino cercado por nanéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviados que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos.
Garira kore jinkam so pandan dewa malu jongene. Cherezi ontem zinja soe jape kauje bardu tenjuichi. Garira kore jinkam so pandan dewa malu jongene. Cherezi ontem zinja soe jape kauje bardu tenjuichi. Prece de longa vida ao lama. Tempa tu ando je chan chen. Da angel cansan zimpe macarai. Tenzin que bocha per tempa. Da anze trinida shen do seu ade. Takolo takodrola pan. Takodrola jumpe charchen. Pa kel zandra menan tendu tsikyang. Alan wala si shedrakpa. Ike bushin pusha petengyurchi. Zangling chi danke parnucho. So gil tengi tabur zelzepa. Lopon ke ki kutse zetring. Giedro conta pelam do tripade. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todas as divinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos divinos como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro. Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, um grandioso senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vadodanaye Soha. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisum Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Kendo Chosum Ringo Chetan Mingsa Sum Chapapel Troju Chosum Nuadam Midra do Sungele Shom. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho do Dako, Gelama Drugani, Druvachikamalupa, Beisala Gopashum. Beleza, amores.
Beijocas Obrigada, até gente. Quarta-noite, gente. pessoal. Até Obrigada. quarta. Tchau, Sérgio. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Boa semana pra gente. Boa noite, gente. Boa Beijo, noite. boa semana.